E ao som do hino nacional português, que eu, João Aleixo, hoje dou início a mais um podcast do blog Aqui Aprendo. E porquê começar este podcast com a portuguesa? Já lá vamos, mas antes de dar só um pequeno realce à questão de eu ser eu mais uma vez a fazer eu o podcast, não quero que os nossos ouvintes pensem que a minha colega, a Susana Trindade, ou desistiu ou já não participa, nada disso. É com muita pena minha que ela, pronto, não está a poder nestes últimos podcasts participar, mas como eu tenho vindo a referir, e volto a referir mais uma vez, devido a forças maiores de trabalho, não pode estar presente. Mas pronto, não é por causa disso que eu deixo de levar até vocês, nem que seja só um bocadinho do meu ponto de vista, porque obviamente que o que eu digo aqui é sempre importante, mas ver os dois lados da moeda, e quando eu falo os dois lados da moeda é o meu lado e o lado da minha colega, para quê? Para que haja mais discussão de ideias e mais opiniões, que é sempre bom. Mas pronto, esperemos que em breve ela, com uma melhor gestão do tempo, já possa participar em mais podcasts e mesmo trazer-nos outras perspectivas sobre temas que lá está. Eu, por exemplo, o tema que hoje vamos falar, eu vou dar a minha perspectiva, podia ficar um podcast um pouco mais rico que as opiniões dela e ideias, mas lá está, fica para outros podcasts futuros, também relativo a estes temas, que depois iremos discutir melhor as ideias. Pronto, era só este primeiro ponto que eu queria dar, que era importante realçar. E passando então ao tema 2, e foi por isso que começámos com a portuguesa, que é o hino nacional português, porque hoje vamos falar de história. E, como sabem, um dos grandes símbolos da nossa história, claro que é o hino. Entre outros, a bandeira, as armas, a moeda, a cultura, a língua, entre outros. Mas um deles, claro que é o hino. E não havia melhor então maneira de começar que entoar aqui o hino, ouvirmos um pouco da introdução. Porque, pronto, e o tema que nos traz cá, lá está, é a história. Algo que, a meu ver, a história está impingida, está integrada, digamos assim, na nossa sociedade desde que se estuda, pronto. De um tempo para cá, obviamente que ainda mais. Isto também deve-se à maior procura de interessados para estudarem essas matérias. Mas penso que na educação ainda há muitos aspectos que podiam mudar na questão da história. Logo, no ensino, a questão de portanto, existir uma disciplina, uma cadeira relacionada para todos os cursos de história, como por exemplo a de português e de línguas, pronto, assim em geral, porque acho que é um dos temas que as pessoas devem dominar. Mas pronto, já lá vamos, que eu já me estou aqui um bocado a avançar, isto mais um bocado para o secundário, começando logo do início. Eu, por exemplo, dando por minha experiência própria, eu sempre, desde o meu percurso escolar, e obviamente aí falo primeiro ano, desde o primeiro ano que tinha aulas de história, embora eram pequenas aulas, eram pequenos apontamentos que até eram dados com outro professor da minha escola primária, mas eu lembro-me de ter aulas de história, pequenos apontamentos, e que a partir daí começavam já a ganhar algumas luzes e a ter umas pequenas ideias. Obviamente que era muito pequenino na altura, mas já começava a ter algumas ideias, e também foi isso que me trouxe a gostar de história e a discutir temas relacionados com a história. Depois, pronto, fui avançando no meu básico, e atualmente o básico também possui então a história, até ao sexto ano, História e Geografia de Portugal, e depois História, só História. E depois, lá está, falando pessoalmente, eu tive no secundário num curso de Línguas e Humanidades. Logo, a História A era a cadeira, era uma disciplina fulcral.
E lá está, eu acompanhei então a minha história foi desde do primeiro ano até o 12º. Agora, por exemplo, no ensino superior, um, pronto, no primeiro ano tive duas cadeiras que se relacionam também um pouco com história, não diretamente, mas que vai à base da história e aprendemos também história, um, que foi temas do mundo contemporâneo, onde discutimos temas relacionados com o mundo atual, mas que, lá está, embora... Porque a história não é só o passado, a história é o que estamos a viver hoje também. E logo aí, pronto, já estamos também temos de dar alguns apontamentos da história de alguns anos que passaram, logo a história. E depois, no segundo semestre, tive uma que foi Língua e Cultura Portuguesa, que, como o próprio nome indica, incidia na língua e na cultura portuguesa. A parte da história incluía-se na parte da cultura e demos alguns apontamentos e mais alguns acontecimentos históricos importantes. Pronto, como veem, e isto por experiência própria, a história sempre foi algo que esteve presente na minha vida. Pessoalmente e mesmo fora do contexto escolar, sempre gostei da história, sempre discuti ideias com os meus pais, com amigos, e estas ideias surgem até aos dias de hoje e continuo a gostar muito de história, porque acho que é algo, como é que eu ia dizer, interessante sabermos as coisas que se passaram. Para quê? Para fazermos sempre melhor o amanhã, digamos assim. E como uma professora de história minha no secundário dizia, é com a história que aprendemos os erros do passado para não os voltarmos a cometer. Pronto, a história, e depois até pode ficar para outro podcast, a história lá está, tem bons e maus episódios, como tudo na vida, mas pegando nos erros da história, os erros históricos, uma pessoa, um historiador, uma pessoa que gosta de história, e que domina esses temas, já vai ter uma ideia um bocado melhor de que aquelas coisas já não se devem voltar a repetir na história, pronto, no futuro, que um dia mais tarde vai ser essa história, claro. E pronto, e eu acho que é importante então que existisse assim algum apontamento geral para todos os cursos, mesmo pronto, no secundário, estou a falar dos outros cursos, mas mesmo também no ensino superior, termos assim não digo obviamente estarmos a estudar a fundo algo que não se relacione diretamente com uma área que não tenha a ver com a história, mas termos assim alguns apontamentos, pronto, que isso era importante não só para a vida profissional como de uma pessoa, mas também a nível intelectual, para que uma pessoa se formar como uma pessoa, saber o que é que deve ou não saber, pronto, do seu passado e das suas raízes e tudo mais. Pronto, e isto, claro, é a minha perspectiva. Obviamente poderão vir então outras perspectivas, e claro, isto tinha aqui pano para mangas para ser discutido, mas ficamos por aqui. Penso que já foi assim uma pequena introdução a este tema bastante interessante. Ficaram também já aqui a saber um pouco do meu ponto de vista, e claro, vamos trazer de volta este tema. Vou com as minhas ideias e vamos com as ideias também da Susana, e depois também gostávamos de saber as vossas opiniões e perspectivas acerca da história, no seu geral, em todos os pontos que acham importantes. Mas pronto, penso que agora ficamos por aqui, já foi uma boa introdução, espero terem gostado. Alguma dúvida já sabem, contactem-nos, estejam à vontade, as nossas informações estão nas nossas redes sociais e no blog. Pronto, e da minha parte é tudo. Resto de um bom dia, e até uma próxima.